Tem momentos em que tudo parece amarrado. Você luta, ora, trabalha, mas alguma coisa insiste em não sair do lugar. Ciclos repetitivos, cansaço espiritual, relacionamentos que sempre terminam da mesma forma, doenças que atingem gerações da mesma família. E por mais que tente, algo invisível parece estar bloqueando sua vida. Mas hoje, Deus vai te mostrar que há uma raiz espiritual sendo arrancada. Existe um poder na palavra que quebra maldições, desfaz inveja e neutraliza qualquer olhar maligno. Se você apertou o play neste vídeo, não foi à toa. Esta oração com o Salmo vai marcar o começo de um novo tempo na sua vida. O mundo espiritual é real. E muitas das batalhas que você enfrenta são travadas onde os olhos não veem. Existe inveja que adoece, palavras malditas que criam barreiras, sentimentos ocultos que se tornam prisões espirituais. E o pior, muitas vezes tudo isso vem de pessoas próximas, gente que sorri por fora, mas torce contra. Olho gordo é real, e ele se manifesta com silêncio, frieza, distanciamento, críticas disfarçadas. Mas existe um nome que está acima de todo nome, um nome que quebra jugos, corta raízes e apaga toda maldição: Jesus. A maldição hereditária é uma herança invisível passada por gerações. Traumas, vícios, comportamentos destrutivos, doenças espirituais que parecem não ter fim. Mas quando a luz de Deus entra, tudo que está oculto vem à tona. E é por isso que este salmo será declarado hoje com autoridade, para romper o que parecia imutável, para quebrar pactos antigos, palavras lançadas, alianças que você nem sabia que existiam. Deus está trazendo cura para dentro da sua linhagem. E o nome de Jesus será glorificado sobre sua história. Se você crê que esta palavra está tocando em algo real da sua vida, escreva aqui nos comentários: está sendo quebrado. Apenas isso. Declare com fé. Quando você comenta, você ativa. E quando ativa, o mundo espiritual se move. Essa simples atitude tem valor diante de Deus. O inimigo odeia quando você se posiciona. Mas hoje, você vai se levantar com autoridade. Você não está sozinho, sozinha. Há um exército de anjos se movendo agora em seu favor. Deus está revelando coisas ocultas. Tem situações que você não entendia e hoje tudo começa a fazer sentido. Porque as portas não se abrem, porque as amizades se rompem sem explicação, porque certos sentimentos pesam tanto dentro de você. É a raiz sendo exposta, e quando ela aparece é porque já está prestes a ser arrancada. Não resista ao mover de Deus. Deixe Ele agir, deixe Ele libertar, porque quem o Filho liberta verdadeiramente é livre. Neste momento, peça ao Senhor que prepare o seu coração. Fale com Ele em silêncio, aí onde você está. Diga: Pai, quebra todo o mal que veio contra mim. Declare: eu renuncio toda maldição que me foi imposta. Abra seus lábios e clame. A palavra de Deus é viva e eficaz. E quando é liberada com fé, nenhuma força do mal pode resistir. Algo grande está para acontecer. E você vai perceber isso não só em espírito, mas também no natural. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E hoje, nós vamos usar essa arma com fé. Este salmo é a espada do Espírito. Ele vai agir onde sua voz não pode alcançar, onde seus olhos não enxergam, onde sua força humana não consegue tocar. Confie, se entregue, mergulhe na presença de Deus agora. Vamos juntos declarar este salmo com fé, com entrega e com autoridade. Não apenas como quem lê um texto, mas como quem profetiza libertação. Respire fundo, silencie as distrações e abra o seu coração para receber a palavra que vai quebrar toda a inveja, todo olho gordo, toda a maldição.
Em nome de Jesus. O Salmo 64 é uma oração de proteção contra os que agem com malícia, contra aqueles que tramam nas sombras, lançam palavras afiadas e tentam atingir o justo com seus ataques disfarçados. É um salmo de guerra espiritual, de discernimento, de defesa contra aquilo que é invisível aos olhos naturais. Neste momento, abra o seu espírito para receber. Que cada palavra penetre na sua alma como uma espada que rompe cadeias, e que a unção do Espírito de Deus vá cancelando toda a influência oculta contra a sua vida. No versículo 1, Salmo 64 está escrito: Escuta, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. A primeira frase é um clamor direto e urgente. Escuta, Senhor. Quantas vezes você já se sentiu ignorado, ignorada em meio à dor? Davi também viveu isso, mas mesmo cercado pelo medo, ele não se calou. Ele clamou, e o mesmo Deus que o ouviu naquela época está ouvindo você agora. A oração feita com sinceridade alcança o trono de Deus e move o sobrenatural. No versículo 2, lemos: Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Existem tramas espirituais que acontecem em silêncio, planos arquitetados na escuridão, palavras lançadas com intenção maligna. Mas o Senhor é aquele que nos esconde em seu abrigo seguro. Há momentos em que você não precisa enfrentar, basta estar escondido em Deus. Ele te cobre com sua sombra, Ele te guarda sob suas asas, Ele te livra dos ataques ocultos. Agora veja o que diz o versículo 3, que afiaram a sua língua como espada e armaram por suas flechas palavras amargas. A inveja não age apenas com o olhar, ela age com a língua, com palavras cruéis, com fofocas, com acusações injustas, com desejos silenciosos de destruição. Essas palavras se tornam flechas e acertam como dardos na alma. Mas o Senhor é aquele que desarma todo laço, que quebra o efeito de toda palavra contrária. Nenhuma seta lançada contra a sua vida permanecerá. O versículo 4 continua: Para atirarem as escondidas contra o inocente, atiram contra ele de surpresa e não temem. O inimigo atua nas sombras. Ele fere quando você menos espera, por meio de pessoas que você nunca imaginava. Mas Deus te dá discernimento. Ele te capacita a enxergar além das aparências. Você não será mais enganado, enganada. Toda intenção oculta está sendo exposta agora. Nenhum plano feito nas trevas prosperará contra quem habita na luz de Deus. O versículo 5 diz: Firmam-se em mau intento, falam de armar laços ocultamente e dizem: quem nos verá? Pessoas que tramam o mal acreditam que ficarão impunes, mas o nosso Deus é justo. Ele vê o escondido, ouve o que é sussurrado em segredo e julga com equidade. Nenhum mal passa despercebido aos olhos do Altíssimo. Ele está olhando por você, está desfazendo laços, quebrando acordos malignos e destruindo o que foi planejado contra a sua paz. No versículo 7 a palavra declara: Mas Deus atirará contra eles uma seta, de repente ficarão feridos. O Senhor é o seu defensor. Você não precisa pagar o mal com o mal, não precisa se vingar, nem tentar explicar nada a ninguém. Quem se levanta contra você, se levanta contra um ungido, uma ungida do Senhor. E quando Deus decide agir, Ele não erra o alvo. A justiça divina é certeira, e todo ataque será revertido em testemunho para glorificar o nome dEle. E no versículo 9 está escrito: Então todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. A sua vitória será pública. O que o Senhor está fazendo em segredo será visto por todos. Aquilo que hoje está sendo tratado no silêncio do seu espírito será motivo de exaltação futura. E muitos vão reconhecer que foi Deus, não por aparência, mas pela transformação verdadeira que começa agora dentro de você. Aleluia!
Deus não apenas nos livra do mal, Ele também nos fortalece para que, mesmo diante da guerra, tenhamos paz. Há uma unção de estabilidade sendo liberada sobre a sua vida agora. O Espírito Santo está te levantando com firmeza, com discernimento, com maturidade. Você vai parar de andar em círculos, vai parar de lutar sozinho, sozinha. Vai parar de depender das forças humanas para vencer batalhas espirituais. Porque quem caminha com Deus aprende a confiar na voz que não falha e na mão que nunca falha. Quantas vezes você tentou mudar uma situação e voltou para o mesmo lugar? Quantas vezes disse, agora vai, e tudo travou de novo? Isso não é falta de esforço. Isso é sinal de que havia algo mais profundo te bloqueando. Mas agora que a raiz foi tocada, você vai começar a ver mudanças reais. Sua mente será renovada. Seu espírito será fortalecido. Você vai se levantar com autoridade para romper ciclos, romper heranças negativas, romper alianças espirituais que nunca foram suas, mas estavam pesando sobre você. A palavra de Deus diz, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É essa mão que está te segurando agora. É com esse sustento que você vai caminhar daqui para frente, sem medo, sem culpa, sem prisão emocional. A fé verdadeira não te faz fugir das batalhas. Ela te dá armas espirituais para vencê-las em nome do Senhor. Você não é mais o mesmo, a mesma que começou este vídeo. Algo já mudou dentro de você. Há uma clareza maior, uma leveza nova, uma presença te envolvendo agora. Não subestime isso. O Espírito de Deus age com profundidade. Ele não faz nada pela metade. Quando ele começa, ele completa. Quando ele limpa, ele restaura. Quando ele toca, ele transforma. E foi por isso que ele te atraiu para esta oração, porque chegou o tempo de reconstrução, chegou o tempo da virada. Escreva com fé aqui nos comentários, sou livre em Jesus. Apenas isso. Uma frase curta, mas que tem o peso da eternidade, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Não importa o que tentaram fazer com sua vida até aqui. Não importa se você veio de um lar desestruturado, de uma linhagem ferida, de uma história de dor. A partir do momento que você declara o nome de Jesus sobre sua vida, sua identidade espiritual é reescrita. A maldição é anulada e a bênção passa a ser sua herança. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, declara: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deus não te chamou para sobreviver, Ele te chamou para vencer. E essa vitória não depende de circunstâncias. Ela começa dentro, começa quando você se posiciona com fé, mesmo sem ver nada ainda. Começa quando você ora, mesmo sem ter forças. Começa quando você ouve essa palavra e decide crer. É nesse momento que os céus se movem. Deus está te dando vestes novas, autoridade nova, olhos novos para enxergar o que antes você não via. Aquilo que antes te fazia recuar, agora vai te impulsionar. Você não será mais atingida pelas palavras de inveja, pelos julgamentos, pelos pactos espirituais feitos contra a sua casa. Há um escudo de fogo ao seu redor. Uma blindagem espiritual que está sendo ativada agora pela fé. Receba, creia, declare com sua boca: nada vai me parar. E quando vier a dúvida, quando o medo tentar voltar, lembre-se desta verdade. A palavra de Deus é maior do que qualquer seta. O nome de Jesus tem mais poder do que qualquer nome que tentaram usar contra você. E o sangue do Cordeiro ainda tem o poder de livrar, de proteger e de restaurar. Você é herdeiro, herdeira de promessas, e nada, absolutamente nada pode impedir o que Deus já determinou. Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo jugo espiritual foi quebrado.
Nenhuma palavra de maldição lançada sobre a sua vida tem mais autoridade. Nenhuma sentença dita por homens, nenhuma fofoca, nenhuma inveja escondida tem mais poder sobre você, porque quem define o seu destino é o céu. E quando o céu se levanta, a terra precisa se calar, que toda força contrária que operava na sua família caia por terra agora. Toda raiz de dor, de confusão, de escassez, de repetição maligna está sendo arrancada em nome do Senhor. Você é livre, livre do medo, livre da culpa, livre das repetições que prendiam seus passos. A partir de agora, declare com autoridade: eu sou filho, eu sou filha de Deus. A maldição não me pertence, a inveja não me atinge, a palavra maldita não se cumpre sobre mim. Diga com fé: eu sou herança bendita, minha casa é abençoada, minha mente é livre, meu espírito é guardado. Essas declarações não são apenas palavras, são decretos espirituais, são sementes que rompem com o passado e abrem portas para um futuro de luz. Eu declaro que toda obra feita nas trevas contra a sua vida está sendo desfeita agora. Toda oração contrária, todo desejo de queda, todo ritual, toda palavra proferida com ódio está sendo anulada pelo sangue de Jesus. Nada do que foi feito contra você vai prosperar. Nada. Porque agora você está debaixo de outra cobertura, a cobertura do Altíssimo, a proteção do Deus vivo. A presença do Espírito Santo te envolve como uma muralha de fogo. Diga com fé: sou protegido, sou protegida pelo Senhor. Diga: meu nome está escrito no livro da vida. Declare: nada me separa do amor de Deus. Nenhuma maldição se mantém de pé diante da cruz. A cruz de Cristo não é só um símbolo, é uma chave. É uma sentença de vitória sobre tudo o que tentou te aprisionar. Quando você declara com fé, o céu se move. Quando você declara com verdade, as correntes se rompem. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus diz sobre você. Você não está presa ao passado da sua família, às histórias que se repetem, às maldições que vieram de gerações anteriores. Em Cristo, tudo se faz novo. Escreva isso dentro de você. Em Cristo, tudo se fez novo. As vozes do passado não têm mais autoridade. Os traumas antigos não comandam mais suas decisões. A vida de Deus está fluindo agora sobre cada área que estava seca. No livro de Gálatas 3, versículo 13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele já pagou o preço. Você não precisa carregar mais peso nenhum. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma culpa deve permanecer em quem já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Então respire fundo agora. Solte esse peso. Sinta a leveza chegando. Deus está tirando de cima de você aquilo que o inimigo colocou para te oprimir. Agora levante a sua voz aí onde você está. Diga: nada me faltará. Diga: toda palavra contrária está cancelada. Diga: eu sou livre em nome de Jesus. Fale isso como quem acredita, como quem rompe com o que antes te paralisava. O mundo espiritual responde à autoridade que sai da sua boca. Deus te deu poder. Deus te deu o nome de Jesus. Use esse nome. Caminhe com esse nome. Viva a vida de liberdade que Ele preparou para você. Você está debaixo de um novo tempo. O tempo da restauração. O tempo do livramento. O tempo de ver portas se abrindo, caminhos sendo desatados, relacionamentos sendo curados. Tudo o que estava preso, destravado. Tudo o que estava apagado, reacendido. Deus está renovando sua história. E você não precisa entender tudo. Só precisa crer, só precisa declarar, só precisa permanecer. A bênção já está fluindo. E ela vai alcançar tudo que é seu.
Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco em Tua presença para interceder por esta vida que ora comigo agora. Tu conheces as batalhas que ela tem enfrentado, as dores que ninguém vê, os ciclos espirituais que se repetem há anos. Tu vês o que ela carrega na alma, o que herdou sem pedir, o que ouviu e acreditou como verdade. Mas agora, em nome de Jesus, eu clamo. Quebra, Senhor, toda corrente invisível, toda herança de sofrimento, toda palavra maldita lançada sobre ela ou sobre sua casa. Senhor, cancela toda sentença hereditária que tem aprisionado essa pessoa. Se há pactos espirituais feitos por gerações passadas, alianças com o mal que foram firmadas sem que ela soubesse, nós declaramos que agora, pelo sangue de Jesus, tudo está sendo quebrado. Tudo o que não vem de ti, caia por terra. Sejam canceladas todas as maldições de escassez, enfermidade, relacionamentos quebrados, vícios, divisões familiares. Essa vida é tua, Jesus. E onde o teu nome é invocado com fé, a maldição não permanece. Eu intercedo agora por esta casa, este lar, esta família. Que a tua presença tome cada cômodo, cada ambiente, que toda inveja lançada sobre esse lar seja anulada, que todo espírito de confusão, briga, separação, orgulho e rancor seja lançado fora agora. Espírito Santo, visita cada membro dessa família, restaura vínculos quebrados, cura traumas antigos, restaura o diálogo, a confiança, o amor, onde havia trevas, que entre a tua luz. Pai, se essa pessoa tem vivido em silêncio, carregando um peso que ninguém entende, levanta agora o teu braço forte e a envolve com teu amor. Se ela tem chorado sozinha, se questionando por que tudo dá errado, se ela pensou em desistir, toca agora na alma dela com teu poder. Levanta, fortalece, consola. A tua palavra diz, no livro de Salmos, capítulo 147, versículo 3, Ele cura os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Cura, Senhor. Cura o que ninguém pode tocar. Cura o que só o Senhor entende. Jesus toca nas finanças, no trabalho, nos projetos que estavam travados. Toca nos sonhos que pareciam esquecidos. Destrava aquilo que foi retido por forças espirituais. Rompe o que estava amarrado. Abre caminhos onde não havia passagem. Cria portas onde só havia muralhas. Estabelece uma nova estação sobre esta vida, que ela caminhe a partir de hoje debaixo da tua bênção, da tua direção, da tua provisão. Tudo que for contrário a ti, Senhor, que seja removido agora. Pai, cobre esta pessoa com o sangue do Cordeiro. Guarda os caminhos dela, levanta intercessores ao redor dela, que nenhuma seta do inimigo a toque, que o olhar invejoso não tenha mais efeito, que toda a energia espiritual contrária seja dissipada na autoridade do nome de Jesus. Que ela ande por caminhos seguros, livres do engano, livres do peso espiritual que carregava, que ela experimente leveza, paz, clareza e liberdade a partir de agora. Senhor, sela tudo o que foi quebrado com a tua unção, fecha as brechas espirituais, fecha as portas que estavam abertas para o mal, traz santidade, proteção e discernimento. Dá a essa pessoa sabedoria para romper com o passado, para escolher com quem caminhar, para se posicionar com firmeza quando for necessário. Renova a mente, limpa os pensamentos, purifica o coração. Que ela ande como filha, como filho amado do Rei. E que o teu nome, Jesus, seja glorificado em cada testemunho que nascer dessa oração. Porque sei que esta não será apenas mais uma oração. Será um marco, um recomeço, uma virada, que ela veja frutos, que perceba mudanças, que sinta o teu cuidado e que nunca mais duvide de que o Senhor ouve, responde e transforma. Amém. Que a paz do Senhor esteja agora sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre o seu lar. Que você sinta leveza, como quem teve as correntes retiradas dos pés. Que sua alma encontre descanso, que o seu espírito se fortaleça.
Você não está mais sozinho, sozinha. O céu lutou por você nesta oração. O mundo espiritual ouviu a sua entrega e agora você carrega a marca da vitória de Cristo sobre tudo aquilo que tentava te oprimir. Que o Senhor te cubra com seu manto protetor. Que a presença do Espírito Santo te acompanhe ao entrar e ao sair. Que seus caminhos sejam livres de laços e armadilhas. Que você tenha discernimento para perceber onde há inveja disfarçada e sabedoria para se posicionar em amor, mas com firmeza. Que sua casa seja envolvida por um ambiente de paz, onde o nome de Deus seja honrado todos os dias. A partir de hoje, que você perceba sinais visíveis de mudança, que portas se abram, que notícias boas cheguem. Que conexões divinas sejam enviadas ao seu caminho e que as palavras declaradas aqui frutifiquem em todos os aspectos da sua vida. Que o Espírito Santo traga confirmação daquilo que foi orado e que cada área que estava bloqueada receba um novo sopro de vida. Se essa oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus, se inscreva agora no canal. Isso é importante para que você continue recebendo orações como esta. Também clique no botão de like e ative o sininho das notificações. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é valioso e assim ele chega a mais pessoas que também precisam de libertação e cura espiritual. Aqui neste canal, todos os dias nós oramos juntos e cada vídeo é uma arma espiritual, uma chave, uma porta de transformação. Por isso, quero te convidar, não saia ainda. Espere até o final e clique no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele foi preparado para te fortalecer ainda mais. Pode ser exatamente a continuação do que o Senhor quer falar com você hoje. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família ou com um amigo que está precisando de ajuda espiritual. Pode ser que esta oração seja a resposta de uma oração silenciosa que essa pessoa fez. Deus usa pequenos gestos para realizar grandes milagres. E você pode ser um instrumento dele nessa hora. Que você durma em paz, se estiver à noite. Que comece o dia com fé, se estiver de manhã. Que o seu coração permaneça conectado à presença de Deus em todo o tempo. E se sentir que a luta voltar, volte aqui e ore novamente. Esta oração estará sempre disponível para te lembrar que você é livre, que você é guardado, guardada, que a inveja não te toca e que nenhuma maldição poderá te parar. Receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.